Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sistema de arquivos distribuídos. O que faz, de fato, um sistema de arquivo distribuído? Ele permite que os dados sejam armazenados em uma máquina e ser acessado por outras máquinas. Um sistema de arquivos distribuídos ele pode ser configurado utilizando um modelo cliente-servidor, onde o servidor ele pode ser distribuído. Como assim? Diferentes porções do sistema de arquivo podem ser armazenadas em servidores diferentes. Então, por exemplo, se nós pensarmos em uma estrutura organizacional, o diretório, por exemplo, barra financeiro pode estar armazenado em um servidor, enquanto barra armazenamento pode estar em um segundo servidor, barra produção em um terceiro servidor. Porém, no projeto de sistema de arquivos distribuídos, diversas questões podem surgir. A primeira delas pode estar relacionada a como que um cliente irá descobrir qual servidor armazena um determinado arquivo que ele está procurando. Veja que isso tem que ser um processo transparente. O cliente ele simplesmente vai pedir para acessar aquele arquivo. Em termos de cache, que nós já discutimos anteriormente, a cache ela deve estar localizada no servidor, no cliente ou nos arquivos. Exemplo, suponha que um cliente ele pediu para abrir um arquivo. Seria não muito eficiente do ponto de vista computacional e da experiência do usuário que toda requisição de alteração naquele arquivo tenha que ser transmitida pela rede. Então é possível que aquele arquivo seja armazenado na cache, no cliente ou até mesmo no servidor para evitar acessos constantes ao disco. Porém, como nós vamos manter a consistência da cache? Exemplo, um cliente pediu para acessar um arquivo, foi feita localmente uma cache daquele arquivo, porém um outro cliente concorrentemente alterou, adicionou informações no mesmo arquivo. Então, a cache que reside localmente no cliente não está mais atualizada com a informação no servidor. Como manteríamos então a consistência? Além disso, o servidor ele deve manter informações sobre quais clientes abriram um determinado arquivo. Essas são questões e tantas outras que emergem no projeto de um sistema de arquivo distribuído. Então aqui nós podemos ver um exemplo do Network File System, que é considerado um dos primeiros protocolos distribuídos para sistema de arquivo. Ele foi originalmente desenvolvido pela empresa Sun Microsystems no ano de 84. Vejam, em 1984, antes mesmo da internet surgir para fins pessoas comuns como nós. Então, nesse modelo aqui, nós podemos ver que há 3 nós envolvidos, conectados por uma rede, que justamente há um servidor NSF, que justamente vai fornecer arquivos do sistema de arquivo distribuído. Observem que, no caso do servidor, ele tem um módulo que é o servidor NSF, porém, em contrapartida, em cada cliente, há um módulo de NSF cliente, que justamente vai ser responsável por fazer todo o processo de comunicação e então prover a transparência. Em termos de projeto de um sistema de arquivo distribuído, um sistema simples, ingênuo, primitivo, ele poderia utilizar RPC, como nós já vimos, Remote Procedure Call, para encaminhar toda a operação do sistema de arquivo para o servidor. E o que faria justamente o servidor? Ele seria responsável por ordenar todos os acessos, executar e enviar o resultado de volta para o cliente. Faço então 2 perguntas. O que tem de bom nesse projeto? Quais as vantagens desse projeto? E o que tem de ruim? Quais as desvantagens desse projeto? Peço para que você, antes de pause este vídeo, reflita por conta própria e tente entender e refletir sobre essas 2 questões. Só então avance o vídeo, pois vamos então ver as respostas. Do ponto de vista positivo, esse modelo é interessante porque nós podemos alcançar o mesmo comportamento se ambos os programas fossem executar no mesmo sistema de arquivo local. Porém, enviar toda a requisição para um servidor remoto vai introduzir uma latência que vai ser
com certeza, muito maior do que a memória local. E como ponto extremamente ruim, o servidor ele será inundado, ele ficará extremamente sobrecarregado, pois toda requisição será enviada para o servidor. Em outras palavras, esse modelo de servidor, principalmente o modelo onde o servidor é único, ele não é escalável. Então daqui nós podemos tirar uma importante e talvez a primeira lição. Ao ter que enviar cada requisição para o servidor, para cada requisição em detalhe, vai diminuir a performance e a escalabilidade do sistema. Daí emergem algumas questões. Como nós podemos evitar ter de encaminhar, requisitar ao servidor para toda e qualquer ação do sistema de arquivo distribuído? Quais funções nós podemos nos dar o luxo de evitar requisitar ao servidor? E o que nós vamos perder no processo de alcançar esses recursos? A primeira solução que nos vem em mente é o conceito de cache. E o que seria uma cache? Uma cache na literatura é entendido como hardware ou software que vai justamente armazenar dados, de modo que requisições futuras vão ser servidas de forma mais rápida. Em outras palavras, em vez de acessar, requisitar o servidor, justamente uma cache pode estar um componente de hardware intermediário no caminho entre o cliente e o servidor, ou até mesmo na própria memória, no próprio nó do cliente. Então, esse acesso vai ser servido de forma mais rápida. E o que nós podemos colocar na cache? Armazenar. Então, no caso de um servidor, ele pode armazenar quais são os blocos de discos mais recentemente acessados. E isso vai ser interessante, pois ao armazenar essas informações na memória, justamente evita-se o gasto de ir até um HD, que justamente na hierarquia de memórias analisada no curso de arquitetura de computadores, à medida que a gente desce naquela hierarquia, na pirâmide, o tempo de acesso é muito maior. Além disso, um servidor ele pode armazenar na cache metadados. E quais são as vantagens? As vantagens são redução do tráfego de rede, como também redução no atraso. Porém, nós temos alguns problemas. O primeiro deles está associado com consistência de cache. E além disso, nós temos problemas de falhas. No caso de problemas de falhas, um servidor ele pode falhar totalmente, ou seja, ele pode interromper sua execução. E qual é o problema disso? Qualquer dado que esteja na memória, mas não no disco, é perdido. Exemplo, suponha que o servidor ele implemente um recurso de que todos os writes eles são escritos na memória e depois de um determinado tempo, a cada 10 milissegundos, esses dados da memória eles são escritos no disco. Então, no caso de a informação não ter sido escrita no disco, quando houver o crash, justamente ela será perdida. Além disso, nós podemos ter problemas de falhas de mensagens perdidas. O que acontece, por exemplo, se um acknowledgement para uma operação de delete full ele for perdida? E suponha que eu pedi para deletar um arquivo denominado full, mas nesse meio tempo justamente um outro cliente pediu para criar no mesmo diretório, na mesma pasta, um novo arquivo full, denominado full. Então, se eu tentar enviar novamente aquela requisição de delete, o que é que pode acontecer? Eu vou deletar o novo arquivo. Então, veja que o sistema de arquivo ele tem que encontrar uma forma de resolver esses pequenos detalhes. Além disso, o cliente ele pode falhar e também pode perder updates que foram escritos na cache do cliente e não foram transmitidos para o servidor. Aqui nós temos exemplos de dois modelos, duas soluções para o sistema de arquivo NFS. No modelo cliente, na letra A, justamente o acesso ele é um modelo remoto, onde todas as requisições vão ser enviadas para o servidor. E já no modelo à direita, é um modelo upload-download, onde um arquivo ele vai ser movido para o cliente, os acessos são locais e uma vez finalizado,
justamente o arquivo é enviado para o servidor. Então veja que no caso à direita, na letra B, nós minimizamos o número de interações com o servidor. Além disso, esse modelo, essas soluções NSF, elas apresentam um projeto stateless, onde justamente o protocolo ele não vai armazenar dados de informação. Em outras palavras, o servidor ele não vai armazenar informação por cliente, não há conexões ativas. E também ele apresenta o flush on close. Isso quer dizer que quando o arquivo ele é fechado, todos os blocos modificados eles vão ser enviados para o servidor. E as operações elas são independentes. Isso quer dizer que se aplicar a mesma operação repetidas vezes, ela vai ter o efeito, o resultado, como se tivesse sido aplicado uma única vez. Para alcançar esse objetivo, os diretórios e arquivos eles possuem identificadores únicos, de modo que, em vez de executar a instrução delete, o nome do arquivo, nesse caso full, justamente nós vamos indicar delete e o identificador único daquele arquivo que não deve ser reutilizado. Por fim, há problemas de consistências. Por exemplo, se nós permitirmos que clientes façam cache de partes do arquivo e diretório metadados, se nós tivermos 2 leitores apenas, não há nenhum problema. Mas o que acontece se um outro cliente modificar uma porção daquela parte de arquivos? O que acontece se houver um reader e um writer? Nós podemos ter problemas de inconsistências. E aí, qual é a solução do NFS? Justamente a solução é consistência fraca, que justamente o NFS vai fazer o flush, vai fazer a escrita quando houver o fechamento, o close do arquivo, e como que o cliente vai justamente saber dessas alterações, ele vai ter que fazer uma checagem periódica. E aí podemos perguntar, e se os 2 clientes ao mesmo tempo tentarem escrever? Então, o NFS não provê garantia alguma. Muito obrigado.